Boa noite a você que acompanha o Imediato. Estamos aqui no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus, onde aconteceu um grave acidente envolvendo pelo menos 4 pessoas. As equipes da Quinta SICOM, Quinta Companhia Interativa Comunitária, e da equipe do SAMU estão nesse momento fazendo atendimento aqui no local, na rua JG Comendador Araújo. Moradores informaram que um veículo em alta velocidade passou por aqui e foi batendo em carros e em pessoas. Vamos falar aqui com os moradores que têm mais informações que podem falar. Boa noite, senhora. Boa noite. O pessoal está meio... Não, é ela lá. Oi? Boa noite. 4 pessoas, pelo menos, receberam atendimento. As pessoas estão dentro do veículo SAMU nesse momento. Estão recebendo atendimento. Os moradores informaram que um veículo, uma Chevrolet, passou em alta velocidade, bateu primeiro em um veículo HB20, depois colidiu em um veículo e foi atropelando outras pessoas, até também atropelar um motociclista e arrastou. O condutor do veículo S10, placa PHD 2901, já foi conduzido pela equipe da polícia. Senhor, fala com a gente um pouco como é que foi que aconteceu. A gente já está aqui ao lado de um dos moradores. Você pode contar para a gente como que aconteceu esse acidente? Bem, eu estava na laje da minha casa e a moça do HB20 vinha parando para deixar uma pessoa. Aí o que aconteceu? Ele veio em alta velocidade, bateu o HB20, bateu a Belina, bateu no muro, bateu o meu carro. Ele deu uma paradinha, tipo uma freadazinha, depois ele acelerou e pegou 2 pessoas aqui no cruzamento na moto. As 2 pessoas ficaram ali, ele só parou porque a moto ficou engatada, ó, e não conseguiu mais andar. E depois, acho que ele viu a tamanho da ladeira, ele não conseguiu mais pegar a velocidade. Bem, é isso mesmo. Aí foi a hora que o pessoal cercou, tiraram ele, tentaram agredir, aí eu mais 3 rapazes não deixamos, porque não ia adiantar nada. E ele, pelo que foi informado, estava embriagado? Embriagado, ele estava com, aparentando realmente embriagado. O parceiro dele também e o outro também. E a gente tem testemunha que ele estava ali num bar, bebendo. Tem 4 pessoas que estavam lá. Ele é conhecido aqui? Alguém conhece a pessoa? Alguns falaram que ele é dono de uma academia aqui e uns prédios aqui. 4 prédios. Então, pelo que a gente pode perceber, o acidente só não foi maior porque a pista não é reta. Porque não senão, é reta, senão ele tinha ido embora. Ou então ele tinha vitimado mais gente. São aí uma pista aí que tem crianças, pessoas, idosos passando aí, ó. Um bairro, andando velocidade. Pelo que a gente vê aqui, a rua é estreita, então não tem como, tem que passar com cuidado aqui. Com cuidado, devagar. É uma via pública aqui, mas devagar, com cuidado. Ele estava embriagado. Ele não tem nem o que falar, ele não teve nem argumento. Agora, quais são os procedimentos que vocês vão tomar, já que ele já foi detido, né? Esperar a civil para fazer a perícia e encaminhar lá para o 19º para fazer o BO, para ver se a gente consegue alguma coisa, os materiais, né? Os danos materiais, porque ali as pessoas estão ali. São pelo menos aqui, pelo que deu para entender, são 2 pessoas ou 4 pessoas feridas? Na verdade são 2 feridas e 2 que estão em choque, né? Que são a dona do HB20, a filha dela e mais uma moça que estava. Na verdade são 5 pessoas. Ela está em pânico, deram um remédio para ela, está sedada lá. Que ela viu o carro dela acabou o carro, tanto a frente como a traseira. Ok, senhor, obrigada por falar com a gente. Então, vocês acabaram de ouvir um dos moradores aqui da rua Comendador JG, aqui do bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. A você que nos acompanha nesse momento, estamos aqui na rua JG, bairro São Raimundo, onde aconteceu um grave acidente. Pelo menos 2 pessoas estão feridas, as equipes do SAMU estão no local e também a equipe da Quinta Companhia Interativa Comunitária, que já iniciou os procedimentos. O condutor desse veículo que você vê, a S10, ele teria atropelado 2 pessoas e também um motociclista. O condutor desse veículo já foi conduzido pelas equipes da Polícia Militar. Nesse momento estamos na rua JG, onde aconteceu um grave acidente. 2 pessoas estão ali no SAMU, dentro da ambulância, e outras 2 pessoas foram socorridas por moradores. Um veículo S10
passou aqui nessa rua em alta velocidade, colidiu com pelo menos 2 veículos e também atropelou 2 pessoas, sendo um motociclista. Ainda estão em procedimento, em atendimento. Deixa eu falar ali com o pessoal da Quinta Ciclone. Tentar falar. Ao vivo ou só pra ti? Já que se o senhor não quiser aparecer. Então, você que acompanha imediato nesse momento, estamos na rua JG, onde aconteceu um grave acidente envolvendo 4 pessoas, sendo que 2 estão recebendo atendimento das equipes do SAMU. Um veículo S10 passou em alta velocidade aqui nessa rua, bateu pelo menos em 2 veículos e atropelou 2 pessoas, sendo uma delas um motociclista. As equipes do SAMU fazem um procedimento nesse momento. E o suspeito já foi que conduzia ao S10, foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia, onde vai fazer o teste de bafômetro e logo em seguida vai ser realizados os procedimentos cabíveis da Polícia Civil. Boa noite, você que acompanha o imediato. Nesse momento estamos na rua JG, onde aconteceu um grave acidente, pelo menos 2 pessoas atropeladas. O que foi que aconteceu, senhora? Ele estava lá, eu fui comprar 2 cervejas, ele estava lá no bar onde eu fui comprar cerveja. Aí quando ele vinha voar. O motorista que fez o acidente, que causou o acidente. Isso. Ele estava bebendo lá no bar onde eu comprei a cerveja, ele veio voado. A sorte que as crianças que estavam soltando papagaio aqui na rua tinha acabado de entrar, senão a gente ia matar as crianças tudinho. Ele atropelou 2 pessoas, né? Isso. Mas olha o acidente que ele fez lá, vamos lá. Não, e o acidente, pelo que a gente pode perceber, aconteceu uma longa distância, né? Olha lá o que ele fez, pelo triste, que ele matou uma família toda e fica aí dentro. Você que acompanha o imediato, a gente está aqui na rua JG, JG de Araújo, no bairro São Raimundo, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, onde essa imagem que você acompanha mostra mais ou menos onde começou o acidente. O condutor da picape S10 colidiu primeiramente com esse veículo, HB20, tentou fugir e na fuga bateu em outro carro, atropelou mais uma pessoa e atropelou também um motociclista, né? Uma moça que vinha com ela, com ele. Tentou fugir. Mas não adiantou não, porque é só pegar. Como as imagens que você pode acompanhar, ele colidiu primeiramente com esse veículo HB20, depois nesse outro veículo, marca ponto. Em seguida, na tentativa de fugir, ele ainda colidiu com o motociclista e foi arrastando o motociclista por determinados metros. E só parou porque ele percebeu que o final da rua tem uma ladeira e não conseguiu mais subir. E ele foi contido pelos moradores, né? Os moradores que contiveram o condutor dessa S10, causador do acidente. E as pessoas estão em estado de choque, né? As pessoas, principalmente a condutora dessa HB20, foi informada que ela está em estado de choque. E a moto, só não saiu por causa da moto, ficou debaixo do carro. As pessoas estão recebendo atendimento agora ali no SAMU. Tá bom. Aqui não, as crianças que soltam papagaio na rua de noite, às vezes eu digo, criança, entra, olha os carros, não.
tinham matado as crianças tudinho. Não, e ele embriagado, né? Já que todo mundo viu ele comprando bebida. Isso, ele estava lá, eu fui comprar, Conhecido, né? Ele é conhecido aqui. eu fui comprar a cerveja lá e eu vi o carro lá dele, lá estacionado, lá no bar. Lá no bar do Dorivan, que ele estava. Ele é dono de um prédio bem aqui. Dono de um prédio aqui na Compensa mesmo? Não, aqui em Santo Antônio. Lá no Manda Brava. Santo Antônio. Aqui em Santo Antônio, no bairro prédiozão. Lá perto conhecido do ônibus, da estação do ônibus. do ônibus de Ah, Santo Antônio. 111. Aqui é a rua J de Araújo. Estamos na rua JG Araújo, bairro Santo Antônio, Zona Oeste, onde aconteceu o grave acidente. O prédio dele é aqui perto do 111, aqui o prédio dele. Aquele Ah, ele é empresário, então ele é dono de um prédio. Ó, os moradores estão falando que o condutor do veículo causador do acidente é dono de um prédio aqui no Santo Antônio mesmo. Ou seja, ele é conhecido, ele foi visto comprando bebida e as pessoas sabem que ele estava alcoolizado quando causou o acidente. Vem aqui. Aqui nessa rua aqui tem um bar, ele tava lá. Ele tava lá e veio. Boa noite a vocês que acompanham o imediato nesse momento. Vocês estão vendo imagens de um veículo HB20 que colidiu, um veículo aqui nessa rua JG Araújo, aqui no bairro do São Raimundo, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, onde o veículo em alta velocidade colidiu com vários veículos e atropelou pelo menos 2 pessoas, sendo uma delas um motociclista. E outras pessoas ficaram em estado de choque. São pelo menos 4 pessoas que estão recebendo atendimento. A gente percebeu, tem vários carros batidos e só não bateu mais porque não conseguiu mais, não tinha mais rua, né? Ah, ele ainda colidiu também com o motociclista. Ele tava cheirando pó também. Ei, tá de menor, não vai falar nada. Boa noite a você que acompanha o imediato. Essas são imagens, você vê imagens de veículos batidos por um veículo S10 que causou um grave acidente aqui na rua JG Araújo. Causou grave acidente ferindo pessoas, atropelando pessoas. Um dos motociclistas, inclusive, que sofreu esse atropelamento, foi arrastado e só foi contido porque o final da rua é uma ladeira. Porque se fosse uma rua reta, ele tinha fugido e arrastado o motociclista. E ele foi contido também pela população que conteve esse condutor. Ele já foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia e vai passar por procedimentos cabíveis da Polícia Civil. Oi, Regiane. Boa noite, Regiane Lira. Boa noite a você que acompanha. Boa noite, Letícia. Boa noite a você que acompanha. Obrigada pela sua audiência. Obrigada por compartilhar, por curtir. Não esquece de curtir e compartilhar essa live que você acompanha nesse momento aqui na rua JG Araújo, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. O suspeito, a pessoa que causou esse acidente, ele já foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia, onde vai passar pelo teste do bafômetro e também pelos procedimentos legais da Polícia Civil. A você que acompanha imediato nesse momento, as equipes do SAMU já realizam os procedimentos em relação às pessoas que sofreram acidente aqui na rua JG Araújo, no bairro Santo Antônio. Santo Antônio. A mulher falou que é empresário. O condutor do veículo S10 seria um empresário aqui no bairro do Santo Antônio. As pessoas o conhecem, informaram que ele foi visto comprando bebida alcoólica, utilizando. Ó, nesse momento você vê uma das vítimas desse atropelamento do causador S10, que já foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia. As equipes do SAMU
realizaram já os primeiros procedimentos e agora ela vai ser conduzida pelas equipes. Acidente que aconteceu aqui na rua J.G. Araújo, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Acidente envolvendo pelo menos 4 pessoas, 2 sofreram esse atropelamento, as outras 2 estão com lesões. O causador desse acidente, empresário do veículo S10 que causou esse acidente, já foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia. E as outras pessoas que estão passando por procedimentos já estão sendo levadas pela equipe do SAMU. Um grande número de pessoas se aglomerou aqui na rua por as ruas serem estreitas. Todo mundo percebeu o acidente, há várias testemunhas que nos informaram como aconteceu. O veículo causador S10 veio em alta velocidade, colidindo primeiro com o veículo HB20, depois colidiu com outro veículo de marca Punto e em seguida colidiu com um motociclista e uma pessoa que estava passando. Populares informaram que o acidente não foi maior por se tratar do final da rua, uma ladeira. Ele não conseguiu mais seguir e foi contido pela população. Esse é o veículo, esse que vocês acompanham nas imagens, é o veículo causador do acidente, de placa PHD 2901. Esse veículo veio em alta velocidade aqui nessa rua J.G. Araújo, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Colidiu com vários carros aqui nessa rua, atropelou uma pessoa e colidiu com essa motocicleta. Ele só não seguiu em frente porque a rua tem uma ladeira e ele foi contido também pelos moradores. Ele e a outra pessoa que estava na companhia dele foram levados ao 19º DIP, onde lá vai ser realizado o teste de alcoolemia e serão tomadas todas as providências em relação a esse fato. A você que acompanha o imediato nesse momento, você vê imagens de um acidente que aconteceu aqui na rua J.G. Araújo, no bairro Santo Antônio. Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Esse veículo S10 foi o causador de acidente. Foram pelo menos 3 veículos com danos materiais e mais essa motocicleta e vítimas lesionadas. Nesse momento, pelo menos 2 já estão sendo conduzidas pela equipe do SAMU. A equipe também da Polícia Militar está no local, realizou os primeiros procedimentos, onde deteve o suspeito causador desse acidente. Ele seria um empresário, dono de um prédio aqui no bairro do Santo Antônio. Boa noite, Lu Andrade. Boa noite a todos que estão acompanhando imediato nesse momento. William, realmente foi uma situação bem complicada. Francilei Marques, obrigada por acompanhar o imediato. Francilei Marques, obrigada. Rodrigo Araújo, obrigada por acompanhar o imediato nesse momento. Boa noite, Lu Andrade. Oi, Eliette, essa boia não está sem placa, é porque a parte da frente, devido à colisão da motocicleta, acabou arrancando. Ele atropelou o motociclista e foi arrastando. E acabou que a parte da frente realmente está sem placa, mas a placa do veículo, do S10 causador do acidente, é o PHD 2901. Na parte da frente está sem placa por causa dessa colisão grave com o motociclista. Boa noite, Rodrigo Prestes. Boa noite, Sami Braga. Obrigada, Vanessa Oliveira, por acompanhar. Obrigada. Boa noite, Rodrigo Pereira. Sim, Jander, o condutor está aparentemente alcoolizado. Moradores aqui do local informaram, por ele ser conhecido de algumas pessoas, informaram que ele foi visto consumindo bebida alcoólica
e logo em seguida veio aqui em alta velocidade, aqui nessa rua JG, aqui no bairro do Santo Antônio, Zona Oeste. As equipes do SAMU acabaram de sair daqui, fizeram os primeiros procedimentos em relação às 2 pessoas que ficaram gravemente feridas. As outras 2 pessoas foram escoriações, além do estado de choque em que ficaram, devido a uma dessas pessoas estar dentro de um veículo onde foi vítima também da alta velocidade desse veículo que vocês acompanham. A rua JG Araújo, ela fica no final da rua dela, dá na principal aqui da Rua da Câmara dos Vereadores. Boa noite, Jovanilson Torres. Sim, Emílio, é uma situação bem triste. E, de acordo com moradores aqui, o acidente poderia ter sido mais grave, porque, por se tratar de um bairro, há muitas crianças aqui na rua. Poderia ter acontecido um acidente mais grave. Cira, esse acidente aconteceu na rua JG Araújo, aqui no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, pouco próximo aqui à Câmara dos Vereadores. Boa noite, Silvana Radassa. Apenas esse veículo ainda se encontra aqui na avenida. As equipes da Polícia Militar ainda estão aqui, aguardando a equipe da Polícia Civil para realizar o procedimento de perícia. Devido ao acidente ter vítimas lesionadas, o principal procedimento é aguardar a perícia da Polícia Civil para iniciar os primeiros procedimentos. O condutor desse veículo, o S10, ele foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia, onde vai passar pelo teste de alcoolemia e outros procedimentos relacionados a essa situação. Boa noite, Luiz. Luiz Henrique, muito boa noite. Boa noite, Otília. Obrigada a todos que vocês estão acompanhando essa live aqui da rua JG, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Acidente esse que causou vitimou pelo menos 4 pessoas. 2 pessoas ficaram gravemente feridas aqui nessa rua e outras ficaram com pequenas lesões. Os primeiros procedimentos do SAMU já foram conduzidos essas 2 pessoas ao hospital e o condutor desse veículo S10 já foi conduzido ao 19º DIP. Ainda não temos o nome do condutor. Boa noite, Denis. Giovanni, não, graças a Deus ninguém morreu, ainda foram procedimentos em relação ao atropelamento. Como eu mencionei, as equipes do SAMU fizeram os primeiros procedimentos e já conduziram essas pessoas que tiveram lesões mais graves ao hospital. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Marcos. O nome da rua é JG Araújo. Bairro Santo Antônio, aqui ela fica um pouco. A rua que dá acesso à principal, próximo à Câmara dos Vereadores. Os moradores estão falando que o nome do condutor seria Vaney. A princípio é essa a informação que os moradores daqui, algumas pessoas que o conhecem, nos passaram, uma vez que ele foi visto antes desse acidente consumindo bebida alcoólica. Boa noite, Artemiso. Boa noite, Rogério Prestes. Obrigada, Robson Marques. Obrigada também por acompanhar essa live. Curtam, compartilhem todas essas nossas lives. Não, Alif, ninguém morreu. As pessoas ficaram gravemente feridas, principalmente o condutor da motocicleta, uma vez que o motorista da S10, ao colidir com ele, ainda arrastou alguns centímetros aqui na rua. O final dessa rua ela tem uma ladeira, então acredita-se que o acidente não foi maior por se deparar com essa ladeira, ser bem íngreme. Acabou que ele não conseguiu seguir e foi contido aqui pelos moradores. Os moradores contiveram o condutor desse veículo, S10,
e ele foi conduzido pelas equipes da polícia ao 19º DIP. Aqui, de acordo com informações da polícia, as 2 vítimas gravemente lesionadas foram levadas para o João Lúcio e para o hospital 28 de agosto. As outras 2 pessoas que tiveram lesões menores acabaram recebendo o apoio aqui dos moradores. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite a vocês que acompanham essa live. Obrigada por acompanhar aí do Pará, Alif Silva, Miriam Castro. A gente espera que realmente aconteça alguma situação que a polícia ou que a justiça faça realmente valer em relação a esse fato que foi lamentável, que, de acordo com informações de moradores, o condutor estaria visivelmente embriagado e pessoas viram ele consumindo bebida alcoólica. Os feridos eles foram conduzidos ao Hospital 28 de Agosto e ao Hospital João Lúcio. Alguns minutos atrás, eles saíram daqui, as equipes já fizeram os primeiros procedimentos o mais rápido possível e eles já foram conduzidos aos hospitais aqui de Manaus. Oi, Olivia falou, realmente é uma situação bem triste, ainda mais que é uma rua bem estreita, uma rua pequena. Sabe que as ruas dos bairros de Manaus são estreitas, tem que passar com cuidado. E aqui esse veículo S10 passou em alta velocidade, colidindo com pelo menos 3 veículos e atropelando 2 pessoas. Essas 2 pessoas já foram conduzidas ao Hospital 28 de Agosto e ao Hospital João Lúcio. Amanda Silva, o final dessa rua, ela fica bem de frente ao posto Atem, aqui na avenida principal, que dá acesso à Câmara dos Vereadores. Sim, ainda está chovendo. E aqui o carro vai ficar até as equipes da perícia da Polícia Civil realizar os primeiros procedimentos. Uma vez que teve vítima lesionada, então agora temos que aguardar a equipe da perícia da Polícia Civil para realizar a perícia aqui no local em relação a esse fato. 2 pessoas foram gravemente lesionadas e já foram conduzidas ao Hospital 28 de Agosto e ao Hospital João Lúcio. Oi, Cristiano Passos. Esse acidente aconteceu aqui na rua J.G. Araújo. O final dessa rua é uma ladeira e dá bem de frente ao posto Atem, aquela avenida principal que dá acesso à Câmara dos Vereadores. A equipe da Polícia Militar está resguardando o local, a equipe da 5ª SICOM, e aguardando a equipe da perícia da Polícia Civil para fazer os procedimentos em relação a esse acidente que aconteceu logo mais cedo, envolvendo pelo menos 2 pessoas gravemente feridas e outras 2 pessoas que também ficaram lesionadas. Curtam, compartilhem as nossas lives, participem com a gente. Obrigada a todos vocês que estão participando. Sim, já começa a chover por aqui. E está aumentando essa chuva. Obrigada a todos vocês que compartilharam, que assistiram, que participaram com a gente dessa live, desse acidente que aconteceu aqui na rua JG, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Como eu mencionei, as vítimas já foram conduzidas ao hospital e agora é só aguardar a perícia da Polícia Civil para realizar os primeiros procedimentos a essa situação que aconteceu logo mais cedo. A reportagem Ana Graziela Maia, imagens Carlos Júnior. Compartilhem e curtam as nossas lives. O site, caso vocês queiram ver mais informações e acompanhar outras reportagens, acesse o imediatoonline.com.
É o site. Tá ali no